O projeto C está dividido em duas tarefas, tarefa 1 e tarefa 2. A primeira tarefa consiste no desenvolvimento de um programa para a simulação de circuitos elétricos. A segunda, na medição das grandezas elétricas em diferentes circuitos, utilizando materiais como breadboard, resistências, condensadores, equipamentos como fonte de alimentação, osciloscópio e ainda geradores de sinais e multímetro. A tarefa 1 visa o desenvolvimento de um programa para a simulação de circuitos elétricos com recurso à programação em linguagem C. Os circuitos a serem simulados consistem na interligação de dois circuitos mais simples, circuito 1 e 2. O circuito 1 pode ser de dois tipos diferentes, uma fonte de tensão em série com uma resistência ou uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Nesta imagem, podemos visualizar que o programa lê a escolha do circuito, o valor da fonte de tensão e ainda o valor da resistência associada à fonte. O circuito 2, por sua vez, também pode ser de dois tipos diferentes, um conjunto de resistências em série ou um conjunto de resistências em paralelo. Já neste circuito, o programa lê o tipo de circuito, o número de resistências e o valor das mesmas. Com base nos dados anteriores, o programa deve calcular e apresentar a tensão, a corrente e a potência em cada elemento do circuito. A tarefa 2 tem como objetivo a montagem de 4 circuitos e respectivas medições das suas grandezas elétricas. A montagem 1 consiste num circuito com uma fonte de tensão e duas resistências ligadas em série. Para esta, atribuímos os valores 5 V para a fonte de tensão, 56 ohms para a primeira resistência e 560 ohms para a segunda. Já a tensão da resistência 1 é de 0,45 V e a resistência 2, por sua vez, é de 4,57 V. Como podemos comprovar a partir da fórmula do divisor de tensão. Para finalizar a montagem, medimos o valor da corrente em 8 mA, como podemos comprovar pela lei de Ohm. Comprovamos os resultados obtidos anteriormente através do nosso simulador de circuitos. Nesta montagem 2, o circuito é composto por uma fonte de tensão ligada em série à resistência 3 e um conjunto de resistências em paralelo, resistência 1 e 2. Atribuímos ao valor da fonte 8 V e ao valor da resistência 3 3600 ohms. 1200 e 3600 ohms para as resistências 1 e 2, respectivamente. De seguida, medimos a tensão na resistência 1, 1.59 V. Na resistência 2, também 1.59 V. E finalmente, na resistência 3, 6.44 V. Para verificar os resultados práticos anteriormente obtidos, tivemos a necessidade de calcular a resistência equivalente para as resistências 1 e 2. De seguida, calculamos pelo divisor de tensão o valor da tensão em ambas as resistências. Por fim, medimos a corrente que passa em cada resistência. Na resistência 1, a corrente é de 1.34 mA. Na resistência 2, 0.44 mA. E finalmente na resistência 3 é de 1.78 mA. Comprovamos agora, através da lei de Ohm, usando os valores anteriormente calculados, o valor das correntes que passam nas resistências. Mostramos agora o nosso programa executado para o circuito 2. A montagem 3 consiste num circuito com uma fonte de tensão sinusoidal com 3 volts pico-a-pico e uma frequência de 1 kHz, onde estará ligada a duas resistências de igual valor. Para isso, utilizou-se as duas resistências do circuito anterior, ou seja, as duas de valor 3600 ohms. Para visualizar no osciloscópio a tensão da entrada, tivemos que ligar a ponta de prova à resistência 1 e a outra extremidade ao canal 1 do osciloscópio. E para a tensão de saída, ligamos a ponta de prova à resistência 2 e a outra extremidade ao canal 2 do osciloscópio. Para evitar um possível curto-circuito, ligou-se a garra de ponta de prova à massa do osciloscópio. Observando agora esta imagem, podemos visualizar a tensão da entrada da seguinte maneira. Contamos o número de divisões de um pico a outro, 6, e multiplicamos pelo valor da escala de volts por divisão, meio volt por divisão. Então, o valor da tensão de entrada é de 3 volts. Para a medição da tensão de saída,
Seguimos o mesmo método e concluímos que a sua tensão é de 1,5 volts. Para mim, este último projeto da unidade curricular de LC1 foi, naturalmente, mais complexo que todos os outros, devido à variedade de tarefas propostas. Não tão complexo a nível de programação, mas trabalhoso e árduo a nível de montagens de circuitos. Primeiro, porque nunca tinha trabalhado com qualquer tipo de componentes e circuitos elétricos. Mas, apesar de tudo isto, foi um trabalho interessante e importante para a evolução dos meus conhecimentos. Este projeto, bastante mais complexo relativamente aos anteriores, é sem dúvida o que me deu mais trabalho. Contudo, a maior dificuldade encontrada foi no início da tarefa 2, devido a nunca ter feito qualquer tipo de montagem de circuitos ou algo do género. Posso dizer que este projeto foi o que me marcou mais, devido à sua variedade de problemas e também pela união e organização do grupo para a resolução deste projeto. Na minha opinião, o projeto correu bastante bem. Apesar de ter sido bastante trabalhoso e longo, foi também bastante importante, não só para mim, mas como também para o grupo. Pois, para além de enriquecer-nos ao nível das disciplinas de análise de circuitos e métodos de programação, ajudou-nos a criar novos métodos de trabalho que foram cruciais para a conclusão deste e de eventuais futuros projetos.